muita gente assustada, e com razão, com o que ocorre com a sociedade brasileira. O nível de ódio, o pensamento primário em todos os temas ligados a direitos humanos, o exercício do preconceito, o exercício da intolerância. Hoje, na entrevista que deu para o Jornal Nacional, o Bolsonaro ele mostrou o que é o resultado desse processo de degradação da sociedade brasileira. Não tem surpresa de saber que a maioria da população não tem refinamento intelectual, não tem sensibilidade para questões de minorias, para os conceitos de direitos humanos. Isso é uma construção, não apenas no Brasil, em todas as democracias, é uma construção gradativa. É um conhecimento que vai se acumulando. E a besta que estou dizendo é esse preconceito, fica trancada na jaula. É uma jaula que tem que ser tecida com ideias, com princípios, uma construção gradativa, com leis que garantam direitos das minorias, com valores. Então, esses valores se manifestavam até no dia a dia. Então, você entra num restaurante, uma pessoa faz uma grosseria, era contida porque você tinha todo aquele conjunto de regramentos que vinha da mais alta instância, do Supremo, do Executivo, ia descendo até chegar na opinião pública. Então, a besta que habitava aí o fundo da sociedade ficava contida. Quando você desmonta, e essa institucionalidade, quem que compunha essa institucionalidade? Judiciário, Executivo, Legislativo, mídia, universidade, setores intelectuais, que é uma chamada minoria esclarecida. Eu sempre, entre aspas, esse esclarecido aqui, porque no nosso caso não há muito esclarecimento, não. Quando você rompe com esse pacto, através do discurso de ódio, que vem desde 2005 sendo alimentado pela mídia, vem o golpe de Estado, o golpe jurídico institucional. Quando você começa a perceber a manipulação da lei pelo Supremo, mais alta instância. Os ministros eles jogam primeiro a sua preferência pessoal para depois buscar um fundamento na lei. Quando você vê o Ministério Público, os procuradores manipulando vergonhosamente a parte eleitoral, veja o caso de São Paulo hoje, uma nova denúncia contra o Haddad, bem desconstruída pela nossa repórter Cíntia Alves lá no GGN, mostrando como que fez a manipulação. Então você não tem mais, esse conjunto de regras vai para o vinagre. E daí o senso comum, aquele senso comum mais grotesco, mais primário, vem à tona e passa a dar as ordens. Hoje a entrevista do Bolsonaro foi tipicamente a vitória do senso comum sobre o senso comum dos entrevistadores. Abriram um palco para ele monumental. Não adianta o sujeito esclarecido falar, nossa, mas ele mostrou que é misógino, mostrou que é homofóbico. Para o público dele, ele mostrou uma coragem e aquela força para questionar o sistema. Ou seja, aquele sistema que a Globo ajudou a derrubar com o impeachment, com a criminalização da política, com o espaço que deu aí para essa maluquice de atropelo de lei aí por parte de procuradores e de juízes, desmoralizou o sistema como um todo e ela não se deu conta que ela é sistema. Então hoje, e é gozado nessa questão das maneiras de ver o debate, né? Hoje você tem vários trechos aí da questão da apresentadora da Globo, a Renata, quando ele fala do salário dela, ela vira e fala, não, o senhor como uma pessoa pública, nós pagamos aí através de imposto o seu salário, o senhor tem obrigação de dar informação. Eu não tenho essa informação, eu não tenho essa obrigação, mas não aceitaria trabalhar por menos, nas mesmas condições. E ele ficou nisso aí, o corte, né? E a resposta dele falou, não, a Globo recebe bilhões do governo também, dinheiro público. O restante foi um senso comum em todos os níveis e uma televisão que está acostumada a exercitar o senso comum, de repente você tenta, o Bonner e a Renata tentaram trazer os bons princípios de volta para a mesa e questionar o Bolsonaro através daquilo que é politicamente correto. E não use politicamente correto no sentido depreciativo, não.
aquilo que são os valores consolidados aí em países civilizados. E ele foi destruído um a um aí para o seu público e tudo, e usando, digamos, essa superficialidade e esse senso comum que marcaram o debate político aí, impulsionado pela própria Globo. O que nós temos hoje aí vai ser um crescimento dele muito grande aí, ousou enfrentar o leão dentro da jaula, falou coisas que o senso comum aceita, essa questão da violência. Sabe, os apresentadores da Globo colocavam bem lá, ué, a violência, quando entra em favela, pega os inocentes. Ele fala, então como é que vai fazer? Tira a polícia da rua e deixa só os traficantes? Então todo esse conjunto de senso comum, que numa sociedade bem informada, a resposta, as formulações estariam na cabeça das pessoas, do público e tudo, você acaba não encontrando formas de contradizer esse senso comum, e o resultante é um fortalecimento inédito aí, em rede nacional e tudo do esquema Bolsonaro. É a maneira como o país caminha, a marcha da insensatez. É a marcha da insensatez de um país que destruiu as leis, destruiu a Constituição, destruiu o pacto democrático através desse discurso de ódio, estimulado principalmente pela Globo, e agora o filho maior desse modelo associou-se aí aos grupos de MBLs e tudo nas manifestações, aos militares de clube militar aí de ultradireita, todos eles compuseram o mesmo caldeirão aí que se fritou a democracia. E agora? Como é que você faz? Ganharam vida própria. Acharam o quê? Que passado a beata jaula aí, devorado o inimigo, você ia trazer o leão para a jaula aí sem nenhuma dificuldade? Vão fazer o que agora? Vão aplicar o mesmo golpe? O Supremo vai aplicar o golpe jurídico aí, que aplicou contra o Lula, vai aplicar contra o Bolsonaro? Vai aplicar? E qual vai ser a reação? Sabe? Então é um país que a barbárie, para ser superada lá na frente, vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho.